Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advogado S.A. Eu sou o Dr. André Luiz Oliveira e estou aqui recebendo hoje dois convidados especialíssimos, convidados membros do G10. Então hoje aqui eu estou com o Dr. Túlio Silveira, advogado especialista em licitação e mentor de outros advogados, mentor de advogados. Também estou recebendo aqui o Dr. Danilo Marins, ele que é advogado, especialista ali em direito civil, direito trabalhista, e hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui bem bacana sobre inteligência artificial, ChatGPT e a aplicação dessas ferramentas na advocacia. Dr. Túlio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor André, primeiro é uma honra estar aqui contigo, estar aqui com o Danilo, um grande amigo, você é um grande amigo, e eu espero que esse episódio aqui seja de muito valor para quem está nos assistindo. Tá? Você que está nos assistindo, fique até o final, porque a gente vai trazer muita coisa boa para vocês. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo. Meu caro, muito obrigado, fico lisonjeado com o convite de vocês aqui, estou nervoso, primeira vez. Tranquilo. Então vocês tenham paciência comigo, é um prazer estar com vocês aqui e espero contribuir com essa resenha nossa aqui. Vai ser muito boa, tenho certeza. Doutor Túlio, inteligência artificial é algo novo para todos nós, principalmente para o advogado. Como é que o advogado pode começar a ter conhecimento a respeito dessa questão da inteligência artificial? André, o advogado precisa entender o seguinte: se ele não começar a prestar atenção na inteligência artificial, se ele não observar que a inteligência artificial já é uma realidade, ele corre o risco de ficar de fora. Eu digo o seguinte sempre: nós vivemos um momento da revolução digital. Tá? Alguns poucos advogados entenderam a importância e esses que entenderam já estão ganhando muito dinheiro com isso. Tá? Agora, muitos outros advogados não notaram ainda que ela veio para ficar. Então, nesse universo atual, jurídico, advocatício, de mercado, eu digo o seguinte: existem dois grupos de advogados. Os que vão aproveitar e os que irão ficar de fora. Então, eu digo o seguinte: se você está me assistindo aqui agora, é um bom sinal. Fica comigo até o final, que eu, o André e o Danilo vamos te mostrar os benefícios da inteligência artificial. Primeiro benefício que a inteligência artificial traz: ela traz eficiência na produtividade para o advogado. Ela consegue, de uma maneira disruptiva, substituir determinadas atividades que são realizadas pelo homem, pela máquina. Tarefas repetitivas. Eu vou te dar um exemplo. Se você atua em uma área onde você tem as ditas ações de massa, se você programar ali, dentro de uma regra de decisão, a inteligência artificial, ela vai substituir a operação humana. Então, com dois comandos, com dois cliques, você substitui um profissional. Agora, a questão voltada à substituição do profissional, a gente precisa entender o seguinte. Esses dias me perguntaram: a inteligência artificial vai substituir o advogado? De maneira nenhuma. Não vai, mas você tem que prestar atenção numa coisa. A inteligência artificial não vai substituir o advogado, porém, um advogado que entende de inteligência artificial vai substituir outros advogados que não entendem de inteligência artificial. Isso é um fato. Vai dar um auxílio para que esse advogado possa sobressair sobre os demais. Né? Exato. Sim. Com mais rapidez. Né? Com mais rapidez, com mais eficiência. Então hoje, vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem a importância disso. Eu atuo na área de licitações e contratos, tenho uma carteira de clientes que vendem para o governo. Então eu sou demandado diariamente a construir recursos administrativos, impugnações de editais, pedidos de esclarecimentos e outros. Hoje eu consigo, com a inteligência artificial, diminuir o prazo da produção de um recurso que um indivíduo normalmente o faria. Então, se
eu levava de 4 a 5 horas para produzir um recurso administrativo original, inédito e livre de qualquer acusação de plágio, ou seja, eticamente falando, se eu levava 4 a 5 horas para produzi-lo, hoje, em menos tempo, eu consigo produzir esse recurso administrativo. E te digo mais, pronto o recurso administrativo, eu consigo pedir para o ChatGPT e realizar uma ampla revisão gramatical, concordância verbal, concordância nominal, acento, pontuação, vírgula, crase. Eu consigo, com um prompt, pedir para o ChatGPT fazer essa revisão e ele deixa o texto zerado, redondinho. Então, eu estou dando só um exemplo aqui. Sim. Mas a inteligência artificial, ela abre um campo de possibilidades para os escritórios de advocacia. Os poucos advogados que entenderam a importância da inteligência artificial na sua atividade jurídica hoje já estão ganhando dinheiro com isso. E eu sou prova disso. E não é pouco, não. Sim. E não só na questão da produção jurídica, né, Túlio? Aqui no escritório, eu tenho usado muito a inteligência artificial para poder produzir conteúdo de marketing, criativos, legendas, manual de procedimentos POPs, procedimento operacional, né? E é muito interessante os resultados. Só que não é qualquer, assim, simplesmente você fala com o chat vai te dar um resultado pronto, né? Tem toda uma técnica, tem todo um desenvolvimento. Eu desenvolvi um método chamado CTA. CTA. Mas não é o Call to Action, que a turma do marketing gosta. Não é. Tá? É um método de contextualiza, treina e averigua. Contextualiza, treina e avalia. Tá? São 3 passos para você utilizar a inteligência artificial. Última semana do mês passado, eu encerrei uma turma da mentoria Escritórios Digitais Lucrativos. Então, se você ainda não conhece Escritórios Digitais Lucrativos com inteligência artificial, precisa conhecer. Sim. Você vai ver a vantagem que isso vai trazer para a sua atividade advocatícia. Então, nessa perspectiva, eu encerrei a mentoria na última semana do mês passado. O que eu quero te dizer é o seguinte: em um determinado encontro, nós usamos o ChatGPT para fazer uma árvore de decisão de atendimento para o escritório de advocacia. Eu mostrei para os meus alunos como é que eles construíam uma árvore de decisão de um atendimento de um script, né? Ele vai um pouco... É um script inicial que vai além do script. Por quê? Porque, humanamente falando, nós precisaríamos nos debruçar por vários dias para construir uma árvore de decisão de um atendimento. O que é essa árvore de decisão? É aquele processo onde a gente, pela lógica da programação, a gente diz, olha, se o sujeito disser A, você vai por esse caminho. Se ele disser B, você vai por esse caminho. E lá na frente, se houver uma dúvida, ele vai bifurcar uma determinada situação e ele precisa tomar uma decisão, ele precisa estar treinado para isso. E um aluno resolveu imprimir a árvore de decisão. Ele disse que praticamente era metade dessa parede aqui. A árvore de decisão na letrinha, no Arial 12, espaço simples. Por quê? Porque nós estávamos treinando a máquina para atender como se fosse um ser humano. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de ser atendido por robô? Não. Você gosta de ser atendido por robô? Não. Eu também não gosto. Só que o propósito dessa árvore de decisão é dar um atendimento humanizado, de modo que aquele que está chegando no seu escritório de advocacia tenha condições de, nas primeiras mensagens, ser atendido por uma inteligência artificial humanizada. Sim. Então não é aquele monte de letrinha, se você quer falar com o advogado, aperta 1, se você quer falar com o fulano, aperta 2. Não. Ali é um diálogo entre o indivíduo que está chegando e a inteligência artificial. Humanizado. Humanizado. E é por isso que a gente precisa fazer
tomar trazer para essa perspectiva. Então, quando você fala, como é que eu posso utilizar o ChatGPT para advocacia? Eu acabei de te dar um outro exemplo. Sim. Atendimento. O Danilo colocou muito bem. Script de atendimento. Então, nessa perspectiva de você montar, se a gente pudesse hoje imaginar que agora, como é que eu posso utilizar a inteligência artificial para a advocacia? Eu te digo o seguinte, você tem condição de aplicar na fase do atendimento, você tem condições de aplicar na fase da venda, você tem condições de aplicar na fase, na parte do marketing de conteúdo educacional, você tem condições de aplicar na parte operacional, você tem condições de aplicar na parte da gestão do pós-venda. Então assim, imagina você aqui agora, sentado diante do computador, sem nenhuma ideia. Você vai abrir o ChatGPT. Olá, ChatGPT, boa noite. Meu nome é André, eu sou advogado previdencialista. Neste exato momento eu preciso criar um infoproduto para a minha advocacia. E gostaria que você me desse algumas ideias de infoprodutos que eu poderia criar para o meu público-alvo, que é ABC, que tem os seguintes objetivos, C, D e E. Você poderia me ajudar a criar? Pronto, eu acabei de dar um prompt. Sim. Então, aquilo que você passa para a inteligência artificial é a mesma medida que ela vai te devolver. Então, se você simplesmente chegar para a inteligência artificial e disser, escreva uma petição de indenização por negativação indevida, ela vai te entregar uma porcaria de um texto. Justamente. Agora, se você começar a dialogar com a inteligência artificial, contextualizando o que você precisa, eu tenho, por exemplo, uma mentoria onde eu ensino advogados a escreverem petição inicial com o ChatGPT. Primeira coisa que você precisa de ser, estou falando especialmente para essa parte de escrever uma petição inicial com o ChatGPT. Tem muita gente ensinando aí da forma errada. Porque a pessoa chega e diga, olha, peça para o ChatGPT escrever uma petição inicial, pau. Tá errado, não é assim que funciona. Primeiro que ela não vai fazer, né? Não vai fazer. Ela vai falar que não é advogado. Tem hora que ela responde que não é advogado. Entendeu? Então assim, qual é o correto? ChatGPT, eu gostaria que você se comportasse a partir de agora como um assessor jurídico virtual. Eu sei que você não é advogado e nem tem habilitação para tal. Porém, eu gostaria que você me assessorasse na elaboração de uma petição inicial destinada a isso, isso, aquilo, outro. Você entendeu o que eu disse? Se você entendeu, diga sim e aguarde o meu comando. E por que esse finalzinho faz a diferença? É que é para ela não sair já produzindo do jeito que ela acha que é. Então você dá o comando, então você entendeu o que eu disse? Se você entendeu, diga sim. Se você não entendeu, diga não. Ou você está setando a inteligência artificial. Você está trabalhando com ela ali e está dizendo o seguinte, o que você vai fazer, o que você precisa fazer. Você está dando diretrizes para ela e limitações. Aí sabe qual é o segundo prompt que você deve apresentar para a inteligência artificial? Inteligência artificial. O artigo 319 do CPC estabelece quais são os requisitos para a sua elaboração. 1, 2, 3, 4, 5. Você entendeu os requisitos da petição inicial que eu acabei de te passar? Se entendeu, diga sim. Se não entendeu, diga não. Aguarde o meu comando. Ela vai te responder. Entendi que os requisitos da petição inicial estão no artigo 319. Aí você faz assim. Vamos supor que a gente fosse pedir uma tutela antecedente, uma tutela de caráter antecedente. Nessa petição inicial, eu preciso que você contemple o artigo 300 do Código de Processo Civil. Veja, o que eu estou acabando de falar para a nossa audiência? Que a inteligência artificial precisa da inteligência humana para interagir. Você sabia que ela sozinha não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Mas você sabia que desde que o ChatGPT especialmente foi lançado, ele fez um boom, depois as inscrições começaram a cair. Mas você sabe por que as
as inscrições começaram a cair? Não. Porque tem muita gente fazendo errado e achando que não dá certo. É. E eu mostro por A mais B nas minhas aulas, nas minhas reuniões, que é possível você utilizar o ChatGPT da forma correta. Então, o que eu estou acabando de falar para vocês aqui agora é o quê? É uma mágica? Não. É uma experiência com resultados positivos. Preste atenção, inteligência artificial precisa da inteligência humana. Essa aqui, artificial, sem a humana, para o propósito que você quer, não vai surtir resultado se você, inteligência humana, não souber apresentar e contextualizar. Porque o limite da inteligência artificial vai até o limite da inteligência humana. Sim. Então eu chego e digo, olha, eu vou construindo toda uma narrativa de contextualização e mostrando. Aí eu já apresentei todos os dados. Esqueci. Quero que você coloque na minha petição inicial um pedido de benefício de justiça gratuita e fundamente em ABC. Você entendeu o que eu disse? Se entendeu, diga assim. Eu vou setando a inteligência artificial para que daqui a pouco eu venha e comece a narrar a inteligência, narrar a petição inicial. Talvez você esteja pensando aqui agora, será que eu preciso fazer isso para todas as petições iniciais? Não, é para aquela uma que você está detalhando. A cada novo chat, você precisa fazer tudo isso que eu estou falando. Uhum. Mas se você for aproveitar a petição inicial, você vai mudar o nome do autor, o nome do réu, Sim. o tipo de ação, a descrição dos fatos, as datas, valores e as provas que você pretende produzir. E ao final, claro, por óbvio, os pedidos, né? Se é um pedido objetivo, se é um pedido alternativo, se é um pedido cumulativo, né? Então, o advogado precisa entender do que ele está pedindo para a inteligência artificial. Ela vai fazer o que ele mandar. Ela vai fazer o que ele mandar. Muito bem, Danilo. Ela não vai fazer nada mais do que ele não mandar. Então não adianta o advogado... O pessoal tem muito medo, né? O pessoal está falando muito de que a inteligência artificial está vindo para fazer com que o advogado perca essa posição. Então qualquer um vai fazer um processo, vai fazer uma petição. Não. Pelo contrário. O advogado ele é essencial também para o uso de forma correta. Então se ele não tem o conhecimento, ele não vai conseguir utilizar ela de forma correta. E aí ele vai se prejudicar e prejudicar o próprio cliente também. Mas assim, Danilo, sabe quem eu vejo preocupado? Aquele advogado que está acostumado a usar modelinho pronto. Também. Esse aí tá fora. Também. Esse aí tá fora. Tá fadado a... ali do Jus Brasil. Tá que fadado. compra aqueles pacotes. Pacote irresistível de petição inicial trabalhista de R$ 997 por zero. Que credibilidade que isso passa? Nenhuma. Entendeu? Nenhuma. Eu acho que você ter um modelo inicial para o seu escritório ali na correria é uma coisa, mas você usar aquilo ali simplesmente por usar e trocar os nomes e muitas das vezes nem trocar os pedidos, porque acaba passando, né? Sim. Acaba passando. Eu acho que isso daí é totalmente... É o seguinte, na advocacia nada se cria, tudo se transforma, assim como na ciência, né? Não tem, tem uma lei, né? Tem uma lei que tudo se transforma, né? No marketing também. Uma coisa assim, né? Tudo se modela, né? Tudo se modela. A vantagem da inteligência artificial é que ela consegue destravar um processo criativo que muitas vezes nós, advogados, não estaríamos prontos naquele momento para fazer aquele determinado processo. Porque é normal você não acordar bem em um determinado dia. Sim. Porém, você precisa trabalhar. Eu acho que tá normal no dia de hoje, Túlio, porque a correria, o excesso de problemas, o próprio advogado ele utiliza muito a mente, né? Então acaba coisas pessoais, né, profissionais, tal, acaba dando uma comprimida ali no cérebro. Então às vezes acaba acontecendo isso. Você não tem aquele momento criativo. E aí o ChatGPT é onde ele entra. Ele consegue te dar essa criatividade e logicamente você tem que estar pronto para validar aquilo ali. Sim, então pronto de que forma? Pronto tecnicamente, né? Você precisa conhecer para validar, até para não falar bobagem. Não falar bobagem, né? Semana passada eu realizei um encontro
secreto no Zoom para falar sobre a produção de obras literárias, jurídicas em geral, com o poder do ChatGPT, com o poder da inteligência artificial. Uhum. A grande pergunta que eu sempre faço é o seguinte: o que te impede hoje de escrever um livro? E essa pergunta é para mim, tá? Bom, eu estou no meu 7º livro. O que impede hoje um advogado, uma advogada, de ter um livro de autoria própria, se ele tem à disposição dele hoje uma infinidade de inteligências artificiais para destravar o processo criativo dele, André? Sim. Eu não estou dizendo do ChatGPT, não. Você quer... hoje, você está lá no momento do ócio. Você fala, gente, eu quero criar uma história literária, eu quero criar um romance. E se você tiver um mínimo de storytelling já para apresentar, a inteligência artificial consegue destravar o teu processo criativo. Sim. Porque, veja, a ideia aqui não é usar a inteligência artificial para escrever livro. Até porque, se você pedir, faça um livro assim, ela vai te entregar uma porcaria. É o que a gente volta a dizer. Contextualiza, treina e avalia. Contextualiza, treina e avalia. Então, vamos lá. ChatGPT, eu gostaria de escrever uma história que vai fazer isso, isso e isso. Você me ajuda a destravar o meu processo criativo? Pronto, você já deu um passo. Terminou o livro, inteligência artificial, me ajuda a revisar esse livro. Veja quais partes ele fica melhor ou ele não fica melhor. Só toma cuidado para colocar lá de 4.000 caracteres em 4.000 caracteres no prompt do ChatGPT para ele não devagar. Não bugar, depois, né? Não bugar, porque ele buga, tá? Sim. E ele tem essa limitação aí. Então tome muito cuidado em relação a isso. Então assim, olha o que nós já falamos aqui. Que ele pode ajudar na parte do atendimento. Esses dias eu falando, porque às vezes lá no escritório, lá em casa, eu me pego falando com o ChatGPT. Inclusive no próprio telefone, né? Minha esposa fala, você está falando com quem? Eu falo, não, estou falando com o ChatGPT. Estou falando com o ChatGPT. Não, mas agora, essa hora? Eu falo, não, mas é que a ideia veio agora. Então tem que Por aproveitar. exemplo, eu tenho que aproveitar a ideia. Como é que eu fazia antigamente? Eu gravava um áudio, transcrevia no transcriptor, jogava pro Word e lá eu desenvolvia. Hoje não, hoje eu gravo direto no ChatGPT e jogo para o ChatGPT, ele vai me ajudar a desenvolver aquela ideia. Então hoje eu tenho condições de criar um mix de produtos, aí vamos falar para a criação de produtos. Sim. Hoje eu tenho um mix de produtos para minha advocacia, porque o ChatGPT possibilita com que eu atenda um fluxo maior de pessoas com mais efetividade. Por quê? Porque ela hoje me ajuda a criar um mix de produto. Ela cria a solução, cria a alternativa, cria o produto, cria a peça. Cria a contestação da peça. Cria desculpa para a esposa, para falar pro ChatGPT. Esses dias, então, falando lá, né, eu conversando com o ChatGPT, eu queria criar um produto assim, assim, assado. Aí ele falou assim, olha, você tem essas opções aqui. Eu falei, e qual é o que você acha que é melhor, considerando meu público-alvo, ABC? Aí ele me deu a resposta. Aí eu falei, não é possível que ele está acertando. Não. Aí eu fui lá no Facebook Ads, peguei a biblioteca de anúncios do Facebook, pesquisei por vários anúncios nesse segmento e joguei e falei assim, chat, qual foi a big idea desse anúncio aqui sobre esse tema? Aí ele vem falando, pá. E esse público é o mesmo público que eu quero buscar? Não, esse público é diferente. Por quê? Porque esse aqui tem um perfil comportamental. Aí eu falei assim, então me dê os perfis psicológicos dos compradores atuais, considerando a seguinte pesquisa. Aí eu tinha uma pesquisa, joguei no GPT-4, aí eu linkei o plugin Web Pilot, que é um plugin para ele acessar a internet, tá? Porque ele só foi o GPT 3.5 só foi treinado até setembro. Sim. E o 4, com o plugin, ele acessa a internet.
Então eu pluguei o plugin Web Pilot para ele acessar, coloquei o link e coloquei com base nessa pesquisa aqui, qual é o perfil psicológico que eu preciso traçar para atrair esse público A e B. Ele, pumba, me apresentou o perfil psicológico. E a partir desse perfil psicológico, aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa aqui que eu preciso aproveitar. O que eu fiz? Qual seria a forma de abordar esse perfil A, e B e C? Que tipo de comprador é esse perfil A, B e C? É o comprador sonhador, é o comprador impulsivo, é o comprador disso, é o comprador aquilo? Aí ele foi dando todos os perfis psicológicos. Ou seja, eu montei um produto, sim, considerando tecnicamente orientações de uma inteligência artificial. Boa. sim. O que isso quer dizer para mim na prática? Que o advogado que não aproveita a inteligência artificial hoje vai ficar de fora. Não precisa ter medo. Ela não é uma Skynet da vida. Alguém se lembra aqui do Exterminador do Futuro, né? O Skynet, né? Que as máquinas iam se rebelar, dominar, ia soltar bomba atômica, iam se... Não é essa, não é esse, não temam a inteligência artificial. Entendam que a inteligência artificial veio para apoiar e trazer uma advocacia mais eficiente, uma advocacia mais produtiva. Conta aí para o pessoal do desafio do e-book. Conta para o pessoal. Eu tenho diversos aqui. Depois que eu conheci esse ChatGPT, na verdade, depois que eu conheci o Túlio, né? E ele que nos apresentou, não me comprometo, ele que nos apresentou o ChatGPT. A princípio era um mundo fora do contexto, muito distante. Mas assim, eu tive várias experiências, tanto no operacional quanto no atendimento. Posso falar várias aqui para vocês. E tive uma com relação ao e-book. Isso. Que o Túlio vive falando para mim, você precisa escrever um livro. Você precisa escrever um livro. Eu semana sim, semana não, eu tava mandando mensagem, falei assim, cadê teu livro? Cadê o livro? Eu falei para ele assim, não sei nem por onde começar o livro. Só interrompendo o Doc aqui, hoje um advogado, desculpa a sinceridade, hoje um advogado tem que entender que ele precisa ser um autor de um livro. Porque um livro, André, é a carta de vendas da advocacia dele. Sim. O livro vai chegar no lugar onde ele nunca chegou. Verdade. E hoje eu tenho livro escrito, sei disso. Você tem? Sabe como é que é? Sim. Hoje, se você apresenta para um cliente, fala assim, olha, inclusive eu escrevi o livro e fala justamente sobre isso, você é visto como autoridade. Sim. Nossa, ele é bom, ele é tão bom que escreveu até um livro. Isso eu já ouvi. Nossa, é verdade. O senhor é tão bom que você escreveu até um livro. Eu falei, não escrevi um não, eu já estou no meu 7º. Mas por quê? Porque quando você toma gosto, a coisa começa de lança. Aí flui, né? Aí flui, né? Conta aí a perturbação que eu fiquei na sua vida que você escreveu o livro. A perturbação foi muito boa e grande, mas foi muito boa, de bom agrado. E aí a gente começou a fazer. A gente não, ele fez. Contextualizar, não seja modesto. Não, mas é verdade. Nós fizemos junto. E começamos a criar, né, através de alguns comandos. E em coisa de 1 hora a gente tinha feito o e-book. E tava já no Eduz. A gente ia colocar no Eduz para vender. Em 1 hora. Validamos. Então assim, foi uma experiência muito grande. Com relação às demais operacionais, eu gostava falando sobre humanizar, né? Esses dias eu fiz um teste. Eu falei assim, o cliente fez uma pergunta no meio do Google, né? Fez uma pergunta e eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos ver se o ChatGPT sabe responder. E aí eu fui lá, rapaz, peguei, copiei a pergunta do cliente e coloquei no ChatGPT e falei assim, como advogado especialista em direito X, crie uma resposta para essa pergunta. E não é que ele fez? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, não gostei muito. Crie 3 novas. E aí ele me deu 3 novas. Aí eu falei, uma dessas 3 aqui, tá, validei uma. E aí eu contextualizei para o cliente. Então assim, em algum momento, quando a gente está meio
Claro. turbulento E é normal? ali, né? Normal. Sim. Às vezes sim. você fala, meu, o que eu vou falar para esse cliente? Às vezes você não sabe a forma de falar. É. A forma de falar. Porque você sabe até o que falar, mas não sabe a forma de falar. Eu preciso falar com esse cliente, mas de uma forma um pouco mais moderada, moderada. né, polida e tal. Até uma resposta, digamos assim, mais dura, incisiva, mais mas de uma suavizada, forma mais né? suavizada. Então, pô, tá aí o ChatGPT para te dar essa condição, né? E outra, você consegue modular, o que é mais legal é isso, você consegue modular o ChatGPT. Consegue. Use o gatilho da empatia. Justo. Use o gatilho da novidade. Justamente. E ele analisa, eu fiz esses dias eu fiz eu te mostrei, né? Eu tava com uma dificuldade muito grande para terminar um inventário. Uhum. Porque eu já tinha feito já umas 4 declarações de partilha, e o juiz mandava o partidor e voltava e não funcionava. Eu acho que o partidor ele ganha por negativa. E tava tirando o meu sono daquilo ali. E o cliente perguntando, e aí, já foi? E era um negócio simples, praticamente. Sim. Eram 4 herdeiros. Uma coisa simples de se fazer, todo mundo já de uma certa forma bem coesa ali, né? Conciliatório. Então não tinha que questionar muito. Mas era a questão da porcentagem e tal. E o partidor ficava batendo ali. Só que a forma que o partidor também falava não ajudava. Você interpretava de um jeito. E ele vinha e parece que ao invés de ele esclarecer, ele piorava mais ainda. O que eu fiz? Peguei a fala do partidor, coloquei no ChatGPT, e aí contextualizei para ele a situação e pedi para ele fazer a declaração. E ele fez. Falei, faz a declaração, faz a partilha. E ele fez. Do jeito que ele fez, logicamente, eu validei Sim. e mandei pro juiz. Mas deu 2 dias, o juiz nem mandou o partidor. Homologou. Olha aí. Ou seja... Isso é muito bom. Ou Nossa, seja, isso o ChatGPT interpretou corretamente o que ele queria. E eu não estava conseguindo fazer essa interpretação. Sim. De forma coesa ali, do jeito que ele queria. E o juiz, eu acho que foi tão rápido ali na leitura, né? O juiz foi feliz. Foi feliz. Que ele falou, pô, tá certo aqui. Eu acho que ele falou, bem, é isso mesmo que nós quer. Pronto. E toca o pau. Vambora. Inês é morte. E aí 2 dias eu falei, pô, se eu soubesse disso aqui, eu tinha feito lá atrás. Verdade. Às vezes o advogado, a gente cria uma resistência em Isso é normal. utilizar. Isso é normal. Tá? Mas não pode ir além do normal. Sim. Quando se torna uma obsessão. Eu já tive depoimento de advogado. Advogado, aspas, velho, de profissão. Que ainda está na máquina de escrever da recepção. Que ainda é tipo máquina de escrever. Que chega E se orgulha disso, né? Chega pra mim e fala, olha, não quero mexer com inteligência artificial. Aí eu respondo, tá tudo bem. Eu sou muito mais o meu método. Eu falei, tá tudo bem. Eu só estou mostrando pro doutor que é possível, sim, e é uma questão de adaptação. Agora, você não pode fugir do normal. Sim. Quando a pessoa começa a ser obsessiva ao ponto de falar mal da inteligência artificial, de questionar a sua usabilidade, de levantar falso testemunho contra ela, né? Ou inverdades. Por quê? Porque realmente, assim, eu estou aproveitando a onda da inteligência artificial que veio para ficar, tá? Sim. Isso é fato. Então, quem achar que isso me lembra a própria história da humanidade, né? Desde a descoberta do fogo pelo homem, né? Desde quando ele saiu da caverna para caçar, a gente vem em constante evolução. A gente não pode, a pretexto de um medo sombrio interno, inexplicável, refutar uma realidade, que é hoje a inteligência artificial para a advocacia. Sim. Então, assim, eu sinto muito pelos que estão resistentes a ela. Eles não estão entendendo o poder que ela tem. O poder. Tá? Se a gente, por exemplo, associa 2 inteligências artificiais, tem o Chat with PDF, que é um plugin do ChatGPT,
e tem o chat PDF, que é uma outra inteligência artificial. Uhum. Com o chat PDF, se eu pegar, por exemplo, pedir para ele ler um PDF e me colocar os pontos importantes, ali eu já consigo, por exemplo, pegar uma petição inicial, pedir para ele delimitar quais são os pontos importantes daquela petição inicial, e dali eu já jogo uma síntese do que eu preciso contestar. Jogo para o chat GPT e digo, chat GPT, de acordo com o artigo tal do Código de Processo Civil, eu preciso apresentar uma contestação. Nessa contestação, eu preciso falar sobre o fato constitutivo do direito, fato modificativo. Perceba que a inteligência artificial precisa da inteligência humana para entender sobre processo civil. Aonde você vai atingir, né? É onde você vai atingir. Então eu não vou dizer para a inteligência artificial, vai lá e faz uma contestação para mim. Porra, isso não. Mas tem advogado que não percebeu isso ainda. Os poucos que conseguiram enxergar isso já estão ganhando dinheiro. Por quê? Estão ganhando tempo. Surfando. Tempo. Está ganhando tempo. Ó, você imagina só. Tempo. Você ganha tempo, você ganha liberdade, você ganha qualidade de tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Entendeu? A gente tem que saber aproveitar o tempo. Qual é a maior commodity que você tem hoje? É tempo. Você compra tempo? Você não compra tempo. Compra. A sua 24 horas é a mesma 24 horas minha. Sim. Agora, como é que a gente vai aproveitar melhor essas 24 horas, né? Por exemplo, o ChatGPT, essa semana, ele foi atualizado. Então, quem usa já pode entrar lá no Settings e plugar lá o Custom Instructions, ou instruções customizadas. Lá ele vai abrir 2 campos para você. Um é para você dizer para ele o que você gostaria, como você gostaria que ele se comportasse. E o outro é colocar o teu estilo de escrita, o teu estilo de fala. Então ele vai imitar você. Se você fizer isso, ele vai imitar você. Agora, vai ser a sua extensão. Vai ser a sua extensão, vai ser o teu terceiro braço. Né? Agora, eu não gosto de usar essa programação dentro do ChatGPT, porque eu prefiro dar o meu estilo à peça. Então, se eu vou fazer uma impugnação porque o sujeito ingressou, exigiu um documento não previsto nos artigos do 27 ao 31 da Lei 8666, ou no 62 da 1433, ou fez uma previsão não fez uma exigência não prevista em lei. Eu, particularmente, eu gosto de dar o tom dos documentos, porque a partir daquele chat ele vai sempre seguir a minha orientação. Sim. Perfeito. Semana passada eu andei testando uma modalidade nova de narrativa dos fatos, usando técnica de storytelling via ChatGPT. Sensacional. E o resultado foi sensacional. Porque muitas vezes o que a gente precisa dizer para o juiz não está no direito. Não. Está nos fatos. Nos fatos. E muitas vezes o advogado, ele renega os fatos. Ele faz um negócio básico, simples. Isso. E faz aquele textão no direito. Não, coloca jurisprudência. Trocentas jurisprudência, trocentas doutrina. O juiz quer os fatos. A inicial você tem que dar os fatos. Qual é o brocado jurídico que a gente aprende no primeiro semestre de direito, que todo mundo acho que aprendeu, né? Dá-me o fato que eu te dou o direito. É isso aí. Sim. Você tem que contextualizar os fatos e, logicamente, saber o que você vai pedir. Porque muitas das vezes também você faz os fatos e não sabe o que você pede. Você faz um fato desconexo com o pedido. Né? E quando você consegue criar os fatos de forma a prender a atenção do leitor, muda tudo o jogo. Vira o jogo. Muda. Vira o jogo. Quando você, não sei se você chegou a fazer isso, quando você ou fizer novamente, ou para outra, peça para o ChatGPT colocar como elemento de storytelling a jornada do herói ou a jornada da heroína. Tá. Depois você vai ver a diferença, assim, não, só por você colocar ele, pedir para ele colocar elementos de storytelling, né, já faz uma diferença, danada. Mas, por exemplo, em alguns casos,
Eu usei num processo de um aluno não concluiu o ensino médio, tá? Não concluiu o ensino médio, só que passou no vestibular de medicina. Sensacional. Sem ter o, né? Aí o cliente me procura e falou assim, olha, aconteceu isso, o que você acha? Eu falei, olha, há uma posição interessante, sob o ponto de vista de que a idade não pode impedir, né, de você galgar outro nível de conhecimento, né? Então você sai do ensino médio para a graduação. Só que no caso dele, no caso da criança, do adolescente, era o seguinte, ele tinha que ir para um EJA da vida, frequentar o EJA, concluir o ensino médio ali no EJA. Só que quando ele foi concluir o ensino médio no EJA, ele não tinha 18 anos, porque o EJA você só pode dar o certificado para maiores de 18 anos. Sim. E o adolescente tinha o quê? 16 e meio para 17. Então eu falei assim, o problema vai ser aqui no EJA, então você vai, faz o EJA, quando eles negarem dar o certificado para você, a gente entra com um pedido liminar e eles são obrigados a dar o certificado. Dito e feito. Coloquei elemento de storytelling e da jornada do herói. Então, se você pegar o contexto da jornada do herói, de um adolescente que sai do ensino médio e que recebe o chamado para cursar uma faculdade de medicina e se tornar um médico, mas que por uma burocracia do Estado não foi possível concluir o ensino médio porque não tinha 18 anos completos na ocasião. Então tem a história do chamado do herói, mas depois a sua negativa, porque o Estado fez com que ele não pudesse cursar o ensino superior. Cara, quando eu li aquela petição, os fatos, eu chorei. Mas eu chorei de emoção, por quê? Porque é a verdadeira jornada do herói. Você vai atingir um objetivo com sentimento. Cara, mas o juiz só entende a razão. Pera lá, não é bem assim. Não. O juiz é humano. O juiz é humano, pô. A não ser que a gente esteja sendo julgado por inteligência artificial, não sabe. Sim. Mas eu acho que ainda não. Mesmo que se tiver também, ela vai interpretar o sentimento. Ela vai interpretar. O teorema de decisão dela vai ser levado em consideração. Eu tenho conhecimento aí que tem muitos juízes já usando a inteligência artificial. Não, mas se o juiz está usando a inteligência artificial para fazer a sentença, tá tudo bem. Sim. Eu quero saber se um dia a inteligência artificial vai fazer a sentença sozinha. Bem capaz. Não duvido, não. Então, assim... Eu acredito que não, viu, Túlio? Porque da mesma forma que a inteligência artificial precisa do advogado, ela vai precisar também do juiz para poder fazer essa validação, entendeu? Ela até consegue fazer, mas e a validação? Então, quem que vai validar isso? Esse é um grande desafio hoje que o direito enfrenta. Porque se você der um contexto para ela e falar, me dê uma sentença, ela vai dar. Vai dar. Só que acontece, e quem que vai validar isso daí? Você tá entendendo? Tem que ter um ser humano. Vai ter que ter um ser humano. Então, da mesma forma que precisa ter um advogado para fazer uma petição inicial, um recurso, uma contestação, sim, precisa também de um outro ser humano lá na ponta para poder validar a sentença. Eu acho que isso daí Mas se você vem com uma inteligência artificial abastecida de modelos de iniciais, abastecida de modelos de contestação, abastecida de leis, abastecida de jurisprudências. Sim. Não é difícil ela te dar uma sentença. Sabe qual é o desafio? Mas é a validação. Ela vai dar, mas tem que validar. É você trabalhar o famoso teorema de decisão da árvore robótica e a parte ética das decisões. Tá. Por quê? Nós estamos falando de algoritmo. Isso. Algoritmo programado pelo homem. Sim. Só que se ele usar a tecnologia GPT, que é generativa, transformer e pré-treinada, dentro daquele campo de limitações que você estabeleceu, ele vai procurar qual é a melhor resposta para aquela situação. Então, não necessariamente a justa. Sim.
Entendeu? Não ajusta, mas a melhor resposta. Eu creio que nós vivemos um momento que a gente precisa pensar o seguinte: não se trata de quando, mas de como seremos julgados por robôs. Não se trata de quando, mas de como seremos julgados por robôs, pela inteligência artificial. Esse é um tema que eu estou explorando no meu doutorado. Eu comecei a escrever agora alguns capítulos da minha tese, justamente por quê? Porque se a gente para e pensa que nós um dia, e não está longe para isso acontecer, Não. ou você acha que quem faz a admissibilidade dos recursos especiais nos tribunais não é uma máquina? É uma máquina. É uma inteligência artificial que faz a admissibilidade dos especiais. Sim. Não é mais um homem. Ou você imagina que... Hoje é uma máquina que concede a aposentadoria. Pronto. Hoje uma máquina concede a aposentadoria. Sim. Hoje uma inteligência artificial faz a análise de admissibilidade do recurso especial, do recurso extraordinário. A admissibilidade, eu não estou falando de julgamento, ele está dizendo o seguinte: se aquilo ali, por exemplo, o RESP se inclui em alguma das alíneas do 105 A, B e C. Para subir para o STJ. Eu não estou falando do mérito da questão, mas estou falando da admissibilidade. Agora, para julgar o mérito, é um palito. É um pulo. Com certeza. Agora, quais são os limites éticos para essa decisão? Quais são os limites jurídicos para essa aplicação? Então, vamos trazer um assunto polêmico. Você quer manter o podcast no ar, né? Então, quero. Eu não vou falar assunto polêmico, não. Agora o pessoal quer... Nós ficamos curiosos. Agora o pessoal quer saber do assunto polêmico. Agora nós ficamos curiosos. Vamos lá. Ó, logo quando a inteligência artificial explodiu, que se tornou famosa, sai na mídia que um advogado é multado por ter utilizado a inteligência artificial. Sim. Jogou um balde de água fria. Porra, joga um balde de água fria. Não pode usar. Aí o pessoal vem comentar comigo, tal. Pô, Túlio, você está falando tanto de inteligência artificial, acabaram de jogar um balde de água fria em você. Eu falei, não, porra, a gente precisa contextualizar. E aí, segundo a mídia falada, escrita e televisionada, né, como dizia o poeta, o advogado simplesmente printou a tela do ChatGPT e juntou no processo como fonte do direito. Não é fonte do direito. O ChatGPT não é fonte do direito. O ChatGPT não é fonte do direito. Ele apoia a advocacia. Você que está me assistindo aí, advogado, estudante de direito, bacharel, sabe quais são as fontes do direito. Então, esse é um tema polêmico. Sim. Mas não precisava ter printado a tela e criado uma tese jurídica com base em fundamento inexistente. Outra coisa, presta atenção, porque o ChatGPT ainda é um pouco manco em relação à pesquisa de jurisprudência. Sim. Eu aviso todo mundo, cuidado, utilize os repositórios oficiais de jurisprudência. Eu não confio nem no Google para pesquisar jurisprudência, André. Eu utilizo os repositórios oficiais. Sim. Aí sim. Quais são os repositórios oficiais? Vou para os tribunais e pesquiso nos repositórios dos tribunais. Porque nem no Google eu não confio. Vai que alguém colocou lá uma jurisprudência criada. Não, então você tem que tomar muito cuidado. CTA, contextualiza, treina e avalia. Essa foi uma polêmica que foi levantada lá atrás. Por quê? Porque o advogado pegou, printou a tela e jogou como fonte, né? Eu imagino como fonte, né? Do direito. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte. Quando eu falei assunto polêmico, né? Julgamento. E a gente estava falando da questão da máquina, né? Se a máquina vai julgar ou não vai julgar. Se a gente colocar no fiel da balança o seguinte. Surge uma situação extremamente polêmica. Como foi a questão do caso do julgado pelo STF sobre a questão do aborto dos fetos anencéfalos. Aquilo lá foi julgado por homens. Sim. E mulheres, né? Seres humanos que têm um viés sentimental, sociológico, ideológico, político, o que for. Uhum.
Agora, quem me garante que se transferir o A ao B, o ideal A ao B, o viés A ao B, para a inteligência artificial, ela vai saber tomar a melhor decisão? É isso que eu tenho questionado. Por quê? Porque acredito eu que nós não podemos formar um Minority Report ou tem essa série tem um filme Minority Report com o Tom Cruise, né? Tom Cruise. E também tem aquela série Black Mirror. Nossa, agora travei ali para falar. A gente não pode permitir isso. Sim. Tá? Mas nem por isso eu vou deixar de usar a inteligência artificial. Nem por isso eu vou deixar de utilizar a inteligência artificial. Então essa ideia de que não se trata de quando, mas de como seremos julgados por robôs, ele tem que apresentar um viés social jurídico, ético. Então é uma tese jurídica. Sim. Justamente por quê? Porque você imagina só a inteligência artificial colocar em xeque a liberdade do indivíduo. Já pensou? Não é? Ou às vezes até mesmo a questão de direito à vida, nas questões relacionadas a direito médico. Sim. Pronto. Você imagina? Como é que fica? Como é que ficará a nossa consciência? Né? Porque será que... E aí a gente tem um segundo viés aí que está se avizinhando e ninguém está percebendo. Que não será uma simples inteligência artificial, mas será uma consciência artificial digital. Essa consciência digital, essa consciência artificial, ela vai um passo além da inteligência artificial, porque ela vai poder criar modelos mentais não pensados pelo homem. Ela vai além, então, do ela nosso vai pensamento. além do nosso pensamento. Essa consciência artificial é que Terrível. essa aí é tipo, vou mandar fazer, ela vai fazer. Eu vou mandar fazer, antes de eu mandar fazer, ela já sabe que eu vou mandar, por quê? Porque ela está imitando a minha consciência. Ou seja, ela está criando modelos mentais que vão além da minha compreensão, que vão além da minha percepção. Mas voltando aqui para agora, Vamos lá, voltar pro aqui chat GPT, na advocacia. na advocacia. Eu de você hoje que não está usando a inteligência artificial ainda, não você que ainda não está utilizando a inteligência Que tem artificial, dúvidas. que tem dúvida, acompanhe o podcast Advogado S.A., siga o Danilo nas redes sociais, siga o perfil do advogado Túlio Silveira, onde a gente está apresentando várias novidades sobre inteligência artificial. Mas experimenta utilizar a inteligência artificial uma vez, sem receio, sem medo e sem preconceito. Você vai ver o resultado. E, Túlio, essas outras inteligências, que nem o Google recentemente lançou, a inteligência O deles, Bird. o Bird. Microsoft lançou, né, O Bing. o Bing. Isso. Inclusive tem uma outra ferramenta que é o Copilot. O Copilot. Dessas outras ferramentas, você chegou a já testar, conhecer, fuçar ali nelas? Eu gosto muito de usar, por exemplo, quando eu vou tentar... Vou falar para o marketing digital, tá? Uhum. Eu vou pegar um viés da inteligência artificial Sim. para utilizar para a minha advocacia, para divulgar o meu trabalho. Sim. Então, por exemplo, para geração de imagens, eu tenho duas inteligências artificiais para recomendar. Uma é o Leonardo.ai e a outra é o Canva.com. Quando você acessa o Canva, você vai em texto mágico e pede para ele gerar imagens. Sim. Então, você não tem... Você está lá querendo... quinta e sexta agora a gente vai fazer um workshop sobre como produzir livros e e-books com 3 passos com o ChatGPT. Já aproveita, chama a galera para assistir. Vamos lá, pessoal. Para quem comprar hoje, eu vou liberar um super bônus, tá? O workshop Domine a escrita de livros jurídicos e não jurídicos para advogado, só que é exclusivo para advogado. Advogado, estudante de direito, bacharel em direito, tá? Para nossa turma aí da advocacia do direito, exclusivo para vocês. Workshop como escrever um livro em 3 passos com o ChatGPT, nos dias 3 e 4, das 20 às 22 horas. Quem comprar hoje, tá,
vai lá no meu perfil, já tem a oferta lá. Quem comprar hoje vai receber um super bônus, que é a gravação do desafio Como Escrever um Livro em 3 passos, que está gravado e que tem um monte de material adicional lá para vocês, tá? E o valor hoje, para quem comprar hoje, é de R$47. Se você dividir por 30, dá menos de uma coxinha por dia. Nossa, É eu o que recomendo, hein? É o que te separa de escrever um livro, R$47. Muito bom. Sim. E estávamos falando das outras Sim. inteligências. Vamos lá. Se você, por exemplo, precisa se apresentar para uma reunião com o seu cliente, mas você está sem criatividade e precisa montar uma apresentação. Eu hoje utilizo a Beautiful.ai, que ela escreve e cria as apresentações para mim. Ou seja, eu jogo o que eu preciso e ela me oferece. Ela apresenta, ela te entrega uma apresentação pronta para o seu cliente. Aí você tem várias outras que a gente poderia aqui trazer, e eu vou, depois que vai ficar gravado no YouTube, eu vou colocar lá uma relação, na descrição do vídeo eu vou te mandar, eu vou colocar uma descrição para você com várias inteligências artificiais e a sua aplicabilidade. Perfeito. Tá? Sensacional. Aí é só olhar a descrição do vídeo que vai estar lá a relação. Perfeito. E assim, esse papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso tempo é curto para tanta conversa. Ainda mais um assunto tão interessante. Né? Inteligência artificial é algo ainda novo, né? Ainda novo. Super novo. A advogada ainda tem muita resistência. Praticamente todo dia eu ouço falar de ferramentas novas, de inteligência, edição de imagem, edição de vídeo, de PDFs, né? Onde a gente consegue buscar ali algumas informações dentro de um PDF, por aí vai. Que são ferramentas muito úteis para a advocacia, para nós advogados. Sem dúvida. Mas o tempo é curto para a gente falar de tudo isso. Então já deixo... E justamente por isso que a gente tem que usar a inteligência artificial ao nosso favor, tá vendo aí? O tempo é curtíssimo. Exatamente. Então, por exemplo, o Chrome tem uma extensão que, se você quiser pegar esse vídeo agora e descrever e pedir para o ChatGPT pontuar tudo que nós comentamos aqui agora, você vai conseguir extrair todos os assuntos que nós comentamos aqui. Eu vou deixar a descrição dessa extensão com o André, e o André vai colocar aqui na descrição do vídeo. Maravilha. Isso é uma mão na roda. Com certeza. Com certeza. Uma mão na roda. Doutor Túlio, muito obrigado. Mas acabou mesmo? Eu quero pedir licença, André, para fazer aqui uma justa homenagem ao seu trabalho, ao trabalho que você vem desenvolvendo para a comunidade jurídica. Adicionalmente a esse comentário para a comunidade jurídica, para a sociedade de maneira geral, eu entendo que nós, advogados, nós somos condutores e indutores sociais do conhecimento. O que a gente está fazendo aqui hoje é um serviço de utilidade pública. Sim. Sem dúvida. Por quê? Porque você é o precursor de levar a informação para a sociedade e para que tenhamos uma sociedade esclarecida. Então, eu vejo muito que o advogado é um indutor do conhecimento, é um gerador de questionamento. E o advogado tem um papel social, sim, e de utilidade pública de levar a informação. Então, eu quero te parabenizar e agradecer pelo convite, dizer que foi uma honra repartir a mesa contigo e com o Dr. Danilo. Além de bom advogado, é um amigo querido. Sem dúvida. E eu quero aproveitar para agradecer você ter aceito o convite, ter vindo lá da sua cidade, porque você não é daqui de São Paulo, ter se deslocado até aqui, e o pessoal que está nos assistindo, que querem saber mais a respeito do ChatGPT, quiserem saber mais sobre licitação, que você fala disso também lá nas suas redes sociais, como é que faz para encontrar o Dr. Túlio? No Instagram, siga o perfil @advogado Túlio Silveira. Pode me mandar um direct, que eu mesmo respondo os meus directs, tá? Sim. Não é robô, não é chatbot, sou eu mesmo. Isso é verdade. Respondendo. Já testei. Tá? Sou eu mesmo. Então, quer saber mais? Siga o meu perfil,
vai lá, me manda um direct, que vai ser uma honra recebê-lo no Instagram. Perfeito. Doutor Danilo, muito obrigado. Eu que agradeço, André. Foi uma honra estar aqui com vocês e compartilhar esse momento ao lado do mestre Túlio aqui. Sensacional. E você também, se o pessoal quiser saber mais a respeito da sua advocacia, passa o arroba. Opa, vamos lá no arroba. Sigam-me lá. No Instagram é @danilomrocha.adv. Segue lá. E é ele mesmo que responde os Também. directs. É eu mesmo. Tem bastante conteúdo lá, precisando, estamos aqui. A gente está sempre aberto a dar auxílio jurídico para quem precisar. Maravilha. E você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, gostou desse bate-papo, ficou com gostinho de quero mais, comentem aqui, curtam, compartilhem e espero vocês no próximo episódio. Até mais!